Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. A gente vai trazer aqui hoje sobre os instrumentos legais acerca da Lei do Bem. Então, quando a gente pega para entender e estudar um pouco o que é a Lei do Bem, a gente vê que tem a lei principal, a de 2005, mas que tem diversas outras leis, decretos, instruções normativas que compõem também todo esse panorama da Lei do Bem. E hoje a gente vai explicar um pouco sobre cada um desses, por que tem cada um, como que foi feito todo esse processo cronologicamente, para que quando você vá pegar para entender um pouco mais sobre a Lei do Bem, estudar um pouco esse universo, fique mais claro, fique mais simples de acompanhar como é que é essa legislação. E bom, antes de começar propriamente o vídeo, sempre vale a pena a gente fazer uma introdução para aqueles que caíram nesse vídeo e que não têm tanta familiaridade. A Lei do Bem é uma lei de 2005 que prevê incentivos fiscais para as empresas que buscam inovação tecnológica através do investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, em resumo, esse é o objetivo e o que a lei contempla. É uma lei que já existe no país há um tempo, então desde 2005 que essa lei existe, que essa lei está em vigor, mas que ainda são poucas as empresas que fazem uso. Em todos os anos, aquele que teve maior utilização dela foi em 2014, mas normalmente o número de empresas que poderiam utilizar e que de fato utilizam é menos de 1%. Então é um universo ainda a ser muito explorado. E por que o Brasil criou esse incentivo? Por que o Brasil criou esse mecanismo de incentivo fiscal? Não é algo que é nosso apenas, que somente o Brasil faz isso. Muito pelo contrário. Diversos países fazem uso de mecanismos de incentivo à inovação, incentivo à pesquisa e desenvolvimento em seus países. Por quê? Por que os países têm esses mecanismos de incentivo? Porque isso faz com que a economia gire, isso faz com que novos produtos sejam criados, novos serviços, o que implica em uma rotatividade em toda a economia, aumento da mão de obra, criação de novos empregos, criação de produtos com alto valor agregado. Então, assim, os benefícios para o país são enormes. Com esse aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento voltados à criação de produtos, serviços e processos inovadores. Isso é realmente algo que faz com que os países se diferenciem no médio e longo prazo. Então, não é algo que o Brasil criou, é algo, na verdade, que a gente copiou e que ainda tem muito a ser alcançado, ainda tem muito a se evoluir no país. O Brasil é um país com um potencial gigantesco de produzir produtos inovadores, de ter serviços, produtos com alto valor agregado, mas que a gente ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido quando a gente olha para o que tem lá fora. Então, com certeza, lá fora a gente tem outros mecanismos de incentivo que são mais consolidados, que já existem há mais tempo e que dão muitos resultados para os países que fazem uso. Então, esse é um porquê. Por que a gente tem essa lei, né? E hoje a gente pode falar que a Lei do Bem ela é o principal mecanismo de incentivo que o governo tem. Por quê? Não é voltado só para um setor da economia. Esse é um dos grandes diferenciais da Lei do Bem. É uma lei que abrange todos os setores da economia. Então, independente se é uma indústria, se é do agronegócio, a Lei do Bem contempla todas essas áreas. E algumas pessoas podem pensar, podem se questionar, mas dá incentivo para as empresas desenvolverem algo novo, desenvolverem pesquisa e inovação? A gente está tirando impostos, a gente está diminuindo a arrecadação do governo. Só que tem estudos que mostram que a cada R$1 que o governo deixa de arrecadar com esse incentivo, ele recupera até R$5 no futuro com os novos produtos, os novos serviços, o crescimento das empresas. Então, não é o Brasil estando perdendo. Na verdade, isso é realmente um investimento. Então, está investindo agora para colher mais no futuro. É algo que não se pode pensar só no que isso acontece hoje. Tem que pensar no médio e longo prazo
também. O futuro é o que vai transformar o país, o Brasil, no longo prazo. A gente da PIN acredita que o futuro do Brasil está no investimento em inovação, em empreendedorismo, em cada vez gerar produtos, processos, serviços com maior valor, com maior inovação, que vão atender melhor o mercado, tanto interno brasileiro, quanto externo também. À medida que a gente vai evoluindo nos nossos investimentos, nas nossas pesquisas, nos nossos produtos, aquilo faz com que o Brasil se consolide, não só internamente, mas também externamente. Então, aumentando assim a soberania nacional, a gente consegue exportar produtos que têm um alto valor agregado e isso melhora todos os aspectos do Brasil. Tem impactos diretos em todas as áreas da sociedade. Bom, indo um pouco mais para a lei, para essa questão da legislação, né? Se a gente olha somente a Lei do Bem, como ela é chamada, que ela é de 2005, mas antes da Lei do Bem, também já tinham outras leis de incentivo à inovação, à pesquisa. Por exemplo, a Lei 8.661, que ela é de 93. Ela era uma lei que dispunha sobre os mecanismos de capacitação tecnológica para a indústria e para a agropecuária. Essa era uma lei que abrangia um pouco dessas questões de inovação, mas com a chegada da Lei do Bem em 2005, ela foi revogada. Uma outra lei anterior à Lei do Bem é a Lei 10.973 de 2004, então um ano antes da Lei do Bem. Essa lei é uma lei um pouco mais geral. Ela dispõe sobre os mecanismos de incentivo à pesquisa e à inovação do país. Então, ela trata tanto dos incentivos fiscais, mas também, por exemplo, de subvenção econômica, outros métodos de incentivo. É uma lei mais abrangente. E em 2005, em novembro de 2005, foi criada a Lei 11.196, conhecida como Lei do Bem. A parte da Lei do Bem que fala especificamente sobre os incentivos fiscais é o capítulo 3. Então, essa lei, se vocês buscarem ela, é uma lei bem grande que tem diversos capítulos e aborda diversos assuntos. Mas, especificamente, o capítulo 3 é o capítulo que vai englobar as questões gerais da Lei do Bem. E para aqueles que ainda não estão tão familiarizados, eu vou dar um resumo geral sobre o que é a Lei do Bem, né? O que ela aborda. Ela é um mecanismo de incentivo fiscal das empresas de lucro real que buscam a inovação tecnológica através do investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E aí, como que uma empresa pode utilizar, né? Tem alguns requisitos. O primeiro deles obviamente, a empresa tem que fazer esse investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento. A empresa também, para usar o benefício principal, tem que estar no regime de lucro real. Hoje em dia, a empresa, para fazer uso desse benefício, ela tem que ter lucro no período de gastos dos dispêndios. Isso é uma questão que está para mudar, a gente vai até comentar um pouco disso no final do vídeo. Além disso, a empresa tem que estar em regularidade fiscal. Então, esses são os critérios principais para a empresa poder fazer uso desse incentivo fiscal. E quais atividades que são consideradas atividades de pesquisa e desenvolvimento de acordo com a lei, né? São as atividades tanto de pesquisa básica, passando pela aplicada, chegando ao desenvolvimento experimental, serviços de apoio técnico, todas essas etapas que englobam um projeto de pesquisa estão incluídas na Lei do Bem. A grande questão que a gente tem que observar quando a empresa vai submeter um projeto, quando a empresa vai pleitear por esse benefício, né, vai utilizar esse benefício, é se aquilo que ela está propondo é realmente uma inovação e vai estar com uma atividade de pesquisa. E como é que eu caracterizo isso de uma forma mais simples? Pensa se isso que você está propondo tem um risco tecnológico, ou seja, um risco inerente da pesquisa de não dar certo. Quais os desafios que você vai ter que enfrentar para isso dar certo, para esse objetivo ser alcançado. Uma pesquisa científica, ela naturalmente envolve riscos tecnológicos, porque senão seria apenas uma aplicação de engenharia. Ou seja, eu sei onde eu quero chegar e eu sei como chegar naquele processo. Vão ter os desafios, mas eu sei como contornar. Isso não é contemplado pela lei. O objetivo da lei é contemplar as atividades que têm um risco tecnológico consigo. Então, o governo quer
diminuir esse risco para as empresas. Ele sabe que para a empresa investir em pesquisa, investir em inovação, vai ter consigo atrelado um risco. E muitas empresas, às vezes, não estão dispostas a assumir esse risco sozinha. Então, o governo, através desses mecanismos de incentivo fiscal, ele minimiza esse risco para a empresa, para que ela possa investir mais e, assim, conseguir mais resultados. Lembrando, aquela pesquisa que tem um risco tecnológico consigo, ela também carrega a possibilidade de uma grande inovação ao final, de uma grande melhoria ao final. Então, é o processo natural da pesquisa e desenvolvimento para se alcançar uma inovação tecnológica. Então, esse é um conceito geral que foi definido por essa Lei 11.196 de 2005. E aí, em 2006, seguindo essa ordem cronológica, então no ano seguinte, a gente tem o Decreto 5.798. Nesse decreto, são regulamentados os incentivos fiscais. Então, ele aborda de forma mais detalhada os benefícios que as empresas vão conseguir com a utilização do bem. Ele aborda a questão de amortização, acelerada, depreciação. Todos esses aspectos são abordados um pouco mais em profundidade no decreto. Lembrando que, igual eu falei no início, a gente tem a lei principal, que é a Lei do Bem, de 2005, mas depois delas a gente também tem outras leis, outros decretos, instruções normativas e portarias que vão regulamentar e melhorar o entendimento daquela lei principal. E aí vão tratar de assuntos específicos, sempre complementando e melhorando o entendimento dessa lei principal, que é a 11.196. Depois de 2007, tem a Lei 11.487, que vai incluir incentivos da Lei do Bem e também modificar as regras em relação à amortização acelerada. Nesse mesmo ano, de 2007, a gente tem um decreto 6.260. Ele vai regulamentar, detalhar um pouco mais a participação de ICTs. Então, ele prevê que a pessoa jurídica pode repassar recurso para uma instituição científica e tecnológica, uma ICT, que muitas vezes são as universidades, instituto tecnológico. Esse decreto regulamenta e detalha essa questão. Então, se o seu interesse é fazer parceria com uma ICT, com uma instituição de ensino, vale a pena entender um pouco mais sobre esse decreto, ler ele com mais detalhe. E esse decreto foi posteriormente, no ano de 2009, alterado algumas partes pelo decreto 6.909. Então, não é que o decreto anterior perdeu totalmente validade, mas alguns dos pontos, alguns artigos sofreram alteração por esse decreto posterior. Vocês vão perceber que é sempre assim, tem uma lei, tem um decreto, um outro modifica uma parte, às vezes anula totalmente uma lei anterior ou um decreto anterior, mas na maioria das vezes eles revogam algumas partes e fazem alterações no texto de forma a melhorar todo o entendimento. Então, esse decreto de 2009, o 6.909, ele vai alterar tanto esse decreto anterior, que trata a relação às ICTs, que é o 6.206, quanto também o decreto de 2006, 5.798. Então, ele também faz algumas alterações nesse texto do anterior. Em 2010, o Ministério da Ciência e Tecnologia ele lança a portaria 327. Essa portaria é a que aprova a utilização do formulário eletrônico conforme é hoje. Então, foi nessa portaria que teve essa aprovação desse formulário eletrônico. Em 2011, a Receita Federal lança uma instrução normativa de número 1187. Essa instrução normativa ela é muito interessante, vale muito a pena ler ela um pouquinho mais em detalhes, porque ela vem trazendo um passo a passo, uma explicação mais detalhada dos incentivos fiscais abordados na Lei do Bem. Então, ele vai abordar o que são as despesas operacionais, a questão da amortização, depreciação e todos os dispêndios contemplados pela lei. Como que deve ser, o que deve ter quando tem parceria com a ICT, o que deve conter nesse projeto. É muito detalhada, ela é uma instrução muito interessante para aqueles que querem, de forma um pouco mais prática, entender como utilizar e realmente aplicar a Lei do Bem. Em 2014, o Ministério da Ciência e Tecnologia lança uma outra portaria, a 788, que vai criar algumas comissões
de auxílio técnico ao próprio Ministério, de uma natureza consultiva relacionada a essas políticas de fomento da inovação. Em 2016, é criada a Lei 13.243. Essa lei ela vai dispor sobre um conjunto de leis anteriores. Então, não somente a Lei do Bem, mas outras leis também. E ela vai dispor sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação científica e tecnológica. Então, é uma lei um pouco mais abrangente, que não diz respeito apenas à Lei do Bem. Ela contempla outras leis também. Em 2017, o Ministério das Ciências, Tecnologias, Inovações e Comunicações, MCTIC, ele cria a Portaria 4.349. E essa portaria ela vai dispor sobre os procedimentos para prestação de informações para o órgão. E aí nessa portaria é explicado um pouco melhor como é que vai ser os prazos de recurso, contestação, esses mecanismos, tanto de prover informação para o Ministério, quanto também de recurso por parte da empresa, são abordados nessa portaria. No ano passado, tiveram outras duas portarias que o Ministério lançou. Uma delas foi alterando o prazo de envio do formulário eletrônico. Normalmente, esse prazo é até o dia 31 de julho, mas por conta da pandemia, teve um adiamento desse prazo até novembro. Então, uma das portarias era para regulamentar esse adiamento no prazo, e a outra portaria de 2020, a 2.794, ela vai abordar um pouco mais sobre esse processo de envio das informações para o Ministério e os recursos, toda essa parte ela aborda um pouquinho mais em detalhe. E essas são as leis, decretos, instruções normativas, portarias que estão em vigor hoje em dia em relação à Lei do Bem, que tem sinergia, que tem relação com a lei principal, a lei original, que é de 2005. Como é uma lei já muito antiga, já tem mais de 15 anos, ela está em constante evolução, ela está em constante modificação. Então, por exemplo, a inclusão do formulário eletrônico, tudo vai alterando e a lei vai se adaptando conforme as necessidades. Outra questão, por exemplo, aqui no início, a lei não contemplava serviços e hoje ela já contempla. E ao longo dos anos, essa parte foi também incluída, esse tipo de inovação, né? Então, por exemplo, hoje a lei não contempla marketing, inovações do marketing, mas pode ser que no futuro isso seja modificado para que se adapte melhor à situação que estamos vivendo. E vale a pena a gente também abordar aqui um pouquinho sobre o projeto de lei que está em tramitação. Ele é o projeto de lei número 2838. E ele, o que ele está sugerindo, né? Que esse projeto de lei quer alterar na lei de 2005. São alguns pontos. O principal deles é a questão do ano da empresa poder utilizar o benefício nos anos subsequentes, se ela não tiver tido lucro naquele ano de gastos de dispêndios. E por que está sendo sugerida essa alteração, esse aperfeiçoamento da lei? Não é algo novo, mas que foi acentuado com a pandemia. Quando uma empresa cria um setor de pesquisa e inovação, pesquisa e desenvolvimento, o objetivo não é que aquele setor dure um tempo pequeno. A ideia é que aquilo se mantenha por muitos anos. Então, é um investimento que a empresa faz que vai retornar ao longo de muitos anos. Não é um setor que a empresa vai se desfazer de uma forma simples. São pessoas, são recursos que são alocados para o desenvolvimento de pesquisa. E que muitas das vezes não tem duração apenas de um ano. São pesquisas de médio e longo prazo. Então, uma empresa investiu hoje nessas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Mas vamos supor que em um desses anos ela não teve lucro naquele ano. Seja por uma questão interna da empresa ou, por exemplo, por essa questão mundial que a gente está vivendo hoje, de pandemia. Muitas empresas que operavam com lucro nesse ano de 2020 então operaram no prejuízo. E aí, só que a empresa não pode se desfazer de todo o setor dela de pesquisa e desenvolvimento. Ela continua com os funcionários, continua com os investimentos, continua com as pesquisas andando. Só que ela não consegue obter o benefício nesse período, porque a lei não prevê que ela tem que gastar apenas naquele ano de gastos de dispêndios. Ela consegue, esse benefício apenas naquele ano. E aí esse projeto de lei vem justamente para tentar solucionar isso, porque afinal a empresa está investindo em pesquisa e inovação.
Então, a ideia é que tudo bem ela não utilizar naquele ano porque ela teve prejuízo, mas no ano seguinte, que voltou à normalidade, que aquele produto que ela estava sendo desenvolvendo realmente foi para o mercado, deu lucro, ela consiga ter um crédito dos anos passados para utilizar nos anos subsequentes. Então, esse é um dos pontos que prevê essa alteração da Lei do Bem, esse projeto de lei. Um outro ponto diz respeito ao incremento no benefício. A empresa, quando ela vai obter a Lei do Bem, vai utilizar esse benefício fiscal, já tem um patamar que é garantido, que é o de 60%. Mas conforme ela vai contratando mais pesquisadores dedicados ao projeto, e hoje em dia, no caso, ter patentes, ela consegue aumentar esse percentual, podendo chegar até 100% de todo o valor da pesquisa. Só que, por exemplo, a questão de patentes hoje no Brasil, ela é muito complicada e o governo em si vê que poucas empresas utilizam esse benefício adicional em relação a patentes, porque é um processo que demora muito tempo para ser desenvolvido uma patente, e fora isso, quando a empresa está pronta para entrar com esse pedido de patente, esse trâmite legal demora também muitos anos. Então, é algo que a empresa vai começar hoje a pesquisa e vai conseguir uma patente daqui a anos. É um processo demorado. E aí acaba que muitas empresas não conseguem essa inclusão adicional do benefício por conta desse processo muito demorado de obtenção de patentes. Então, o projeto de lei também prevê essa modificação para que esse incremento não seja só ligado a patentes e ao aumento de pesquisadores. Continua um aumento de pesquisadores, até melhora um pouco essa questão para as empresas, mas também coloca uma outra questão, que é o incremento do investimento em pesquisa e inovação da própria empresa. Então, isso faz com que a empresa consiga maximizar esses benefícios fiscais através dessa nova lei. A lei também aborda algumas outras questões, mas essas são as principais, as que chamam mais atenção. A gente sabe que são muitos detalhes, que são muitas leis, muitos decretos, e que às vezes fica um pouco confuso entender de forma ampla todos eles. Para ajudar vocês nessa leitura, nesse entendimento, a gente tem também um post que a gente fez no blog. A gente coloca o link de cada uma dessas leis que a gente abordou aqui, que vale a pena vocês conferirem. O link está na descrição do vídeo. E se ficar alguma dúvida, se quiser que a gente aborde alguma dessas leis, algum desses decretos um pouco mais a fundo, é só falar nos comentários com a gente ou mandar nos directs, que a gente vai estar à disposição para explicar um pouco mais algum assunto que não ficou claro. E se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, se esse conteúdo foi útil para você, se quer entender um pouco mais sobre a Lei do Bem, é uma lei que poucas pessoas conhecem, poucos advogados, poucos contadores que poderiam ajudar as empresas a utilizar internamente conhecem. Então, é de verdade uma lei que vale a pena ser estudada, vale a pena ser entendida, porque é um dinheiro na mesa que as empresas estão deixando. Muitas vezes elas já desenvolvem atividades de pesquisa e desenvolvimento com fins de inovação, mas não utilizam a Lei do Bem por um desconhecimento, por achar que é muito burocrático, o que não é verdade. É uma coisa que pode dar uma certa dificuldade no início, mas que vale muito a pena para a empresa investir e buscar saber mais. Então, se você é um contador, é um advogado, ou conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, saber um pouco mais sobre essa lei, envia para a pessoa e marque elas aqui nos comentários. A gente é muito importante saber que vocês gostaram, deixem o joinha, curtam esse vídeo, que para a gente é muito importante. Tá joia? Até a próxima!